começar com essa aqui. Vocês sabem que recentemente, né, o Cicinho falou, né, o Cicinho que agora é comentarista no SBT, né, ele comentou que ele foi barrado, né, ali no seu carro para entrar no Morumbi, eles não deixaram o Cicinho entrar porque o Cicinho agora virou um comentarista e ele bate forte na diretoria, ele critica mesmo. Então, não permitiram o Cicinho entrar no Morumbi com o seu carro lá, o Cicinho, inclusive, que pediu para eles lá, né, o título dele lá de Mundial para eles devolverem, né? Fez uma crítica à diretoria, e aí o São Paulo, ele reclama que o São Paulo está tratando os seus ídolos dessa forma, né? Então, aí agora a gente vê que até os ídolos do São Paulo, até porque o Cicinho comenta, fala do time, que o time é fraco, o próprio Souza falou também que já recebeu aí certas ameaças, né? Certas ligações aí do Rafinha, reclamando com ele e tal. E o Souza critica muito também ali o Rafinha, a gestão do São Paulo. Então, os ídolos do São Paulo, aqueles ídolos que a gente também viu fazer sucesso, eles estão incomodados com a fase do São Paulo, porque ele, além de serem ídolos da torcida, eles são São Paulinos também. E hoje eles são comentaristas, né? E eles não ficam em cima do muro, os caras estão comentando mesmo. Agora, só para vocês terem, ele falou isso aqui, né? Recentemente, falou isso ontem, acredito, né? O torcedor tem que abraçar o time, emitir positividade, porque toda informação que sai do Morumbi é negativa. Nunca vi isso com um time do mundo. Tá aí o Lugano, que quem conheceu aí o Josmil Lugano, né? O Jos uruguaio aí, jogador que foi capitão da seleção uruguaia, né? Fez história lá também, ídolo da seleção uruguaia, ídolo da torcida do São Paulo, foi um baita zagueiro ali no Campeonato Brasileiro. Ele jogou metade até 2006, depois ele saiu, chegou o Miranda, né? Mas ele ganhou o Paulista, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Mundial. Então o Lugano tá na história do São Paulo e tem moral para falar. O que vocês acham aí desse momento também, né, dos ídolos falando dessa situação do São Paulo, que eles entendem também que não tem jeito mais dessa forma e que o São Paulo também precisa de mudanças, só que a diretoria do São Paulo acha que não, eles acham que... E eu quero falar de mercado da bola e pergunto para vocês, deixo uma pergunta aqui, ó, qual jogador que mais está merecendo pegar um banco de reservas nesse time do São Paulo? Comenta aí, escolhe um aí para vontade, fica aí à vontade para vocês comentarem. Olha só, a diretoria do São Paulo, ela quer se mexer, galera, nesse mercado da bola, né? E assim, o mercado da bola, lembrando, o mercado da bola vai até começo de setembro. O diretor Rafinha aí, que inclusive, olha isso, Rafinha. O Rafinha, ele agencia inclusive a carreira do Bosquilla, lembra? Gabriel Bosquilla, meia que foi revelado pelo São Paulo, depois passou pela Europa, voltou para o futebol brasileiro, foi para o Inter, tá no Operário aí, que vem sendo um grande destaque, gols, assistências. O São Paulo procurou o Bosquilla, mas olha que coisa, gente. O Bosquilla, que inclusive é agenciado pela R13, a agência do Rafinha. Isso nós já falamos em outro momento, certo? Mas é que o São Paulo, o que acontece? Ele está atrás de um meia, né? O meia atacante. Por conflito de interesse, o São Paulo não conseguiu, então, avançar nas conversas com o Bosquilla. E aí, a gente estava numa discussão, conversa assim, com os amigos, grupos tal, que você para pensar e fala, poxa, o Bosquilla tá o quê? 30 anos de idade, né? 29, 30 anos de idade. O Luciano tá o quê? 32, acho que 32, 33, por aí. O Bosquilla, se jogasse nesse meio de campo do São Paulo hoje, olha só, talvez hoje ele seria até uma solução para aquilo que São Paulo precisa. Precisando contratar e não tendo dinheiro para trazer um grande jogador, sim, talvez o Bosquilla seria, né, como foi perguntado, alguns colegas perguntaram, e eu estou respondendo, sim, eu acho que o Bosquilla seria um bom nome para jogar no meio de campo do São Paulo. Se eles não dão minutagem, né, para garotada, se eles não dão minutagem ali para garotada, não colocam os jovens para jogar, e se eles contratam só jogadores 30 a mais, o Bosquilla eu acho que seria um bom nome ali. Lógico, né, hoje ele está jogando mais centralizado. Antigamente ele jogava mais pelas beiradas também, né? Tipo o Arthur ali, né? Um jogador jovem, fisicamente, o cara tá novo, tá com velocidade. Hoje em dia ele tá mais centralizado. Não é ruim jogador, não. Né? O Bosquilla, na época, quando ele jogava no São Paulo, eu achava ele uma baita promessa. Mas enfim, depois o São Paulo vendeu, não foi tão, explodiu tanto assim na Europa, como às vezes a gente acha que vai explodir um jogador. Mas tá aí, tô contando essa do Bosquilla para vocês, tá? Mas se o São Paulo não vai conseguir trazer o Bosquilla, o São Paulo está atrás de outros jogadores sim, galera.
A pressão, inclusive, da diretoria é entender que a pressão por resultados e o ataque hoje ineficiente do São Paulo e um meio de campo sem criação faz com que o São Paulo vá ao mercado buscar pelo menos 2 jogadores. Pelo menos a gente está trabalhando com essa informação, só que até o momento, né, eu não sei, não tive também informação de que jogadores estamos falando, se é um meio atacante estrangeiro, se é brasileiro, se é um atacante estrangeiro, se é brasileiro. Só de lembrar que no mês passado, pelo menos, alguns dias atrás, o São Paulo tentou contratar o Mikael lá da CRB, só não conseguiu porque o presidente não liberou de graça. E o São Paulo continua aí também, né, sondando aí os meias atacantes. Alguns nomes aí, quando o São Paulo procura, são considerados caros. E aí o São Paulo começa a procurar de novo. Aí. E aí o São Paulo acabou observando um jogador do Uruguai que despertou interesse da diretoria tricolor, que ainda não foi revelado o nome desse jogador, mas é um dos jogadores que já está em fim de contrato e o São Paulo já está se movimentando para tentar, talvez, investir ali em uma proposta oficial. Não existe nenhuma proposta ainda, apenas um monitoramento deste jogador em que o São Paulo tem interesse e nos próximos dias o São Paulo pode acabar abrindo para setoristas do clube, abrindo para jornalistas qual é o jogador que o São Paulo está de olho para trazer, né, e tentar reforçar o ataque do São Paulo com este meia, que seria um meia articulador, mas um meia que avance também e chuta também de fora da área, enfim, é um meia mais ofensivo, né, que não fica somente ali no estilo do Ganso, do antigo Benítez, do São Paulo, só na articulação, mas é um cara que chega bem mais na área e me parece, pela informação que eu recebi, um especialista em cobrança de falta do Uruguai. Eu ainda não tenho nomes, não me passaram nomes, não sei qual é o clube do jogador, né? Mas essa fonte que passou a informação, sem dúvida nenhuma, é uma fonte, como eu já falei para vocês, dos jogadores que o São Paulo buscou argentino, que depois não deu, aquele colombiano que eu tinha falado para vocês também, que acabou não dando, enfim, todos eles, né, que depois acabaram vindo na imprensa. Esse é mais um que está sendo especulado pelo São Paulo Futebol Clube. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E aí, para continuar, uma informação do UOL, a New Honest acionou a justiça cobrando 7,5 milhões do São Paulo. Vocês vão lembrar dessa empresa? Essa empresa, ela intermediou o contrato com a Unimed, né? O valor da empresa, a empresa alega que ela foi intermediário do acordo com a Unimed e que por isso tem que acabar recebendo essa quantia. Lembrando que a New Honest ela foi autorizada pelo departamento de marketing na época, que era o Eduardo Toni, a captar recursos e constava no próprio acordo como intermediária, tendo direito a 10% de comissão. Em abril, uma reunião do Conselho de Administração levantou suspeitas sobre a comissão e o São Paulo, então, retirou a empresa dos contratos, né? Então, inclusive, em uma primeira decisão, o pedido foi rejeitado e o processo arquivado. A empresa está recorrendo. Então, pelo menos por enquanto, o São Paulo está com a causa ganha dessa questão da New Honest. Então, essa New Honest, né? Honest, né? Muito novo honesto, muito bom. Essa empresa, ela acionou a justiça, pedindo esses 7,5 milhões, só que a justiça negou e agora o clube está recorrendo. O São Paulo tem todas as suspeitas ali, todas as situações, porque é uma empresa que é só no Morumbi, enfim, isso é uma complexidade. Mas, pelo menos por enquanto, o São Paulo não será obrigado a pagar essa quantia, tá? Aí só a título de informação, depois aí, nos próximos vídeos, tá, a gente vai debater um pouquinho mais sobre a reforma estatutária, só que vai ter uma reforma estatutária que será votada na segunda, tá? O Conselho marcou a reunião para votar essa reforma estatutária. Um ponto importante que não tem SAF nessa reforma estatutária, tá? Em um primeiro momento, a ideia é fazer uma reformulação, depois, vocês vão lembrar daquela discussão, né, que tinha um outro, Eduardo Alfano, tinha também o Rogério Caboclo, tinha várias pessoas ali que estavam querendo fazer essa mudança estatutária, basicamente é dar um poder maior para o Conselho de Administração, você poder também mudar aquela polêmica, né, no impeachment do Casares, daqueles 2 artigos
que um dizia uma coisa, o outro sobre outra, sobre o quórum necessário para o impeachment. Então são pequenas alterações, algumas alterações que são importantes, né? Seria a separação de poderes, numa tentativa de profissionalizar e levar uma transparência um pouco maior no clube e tudo. Então, a ideia é de você fazer realmente essa reforma estatutária, de você conseguir algumas demandas. Então, será votada na segunda-feira, existe uma boa expectativa dessa reforma estatutária acabar passando. Só que ainda não é aquela reforma estatutária de poder vir SAF ou algo nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos por aí que está essa reforma estatutária. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre detalhes, sobre projetos, sobre... Gente, é o seguinte... O São Paulo, deixa eu falar de Rani Mukhtar e o que está acontecendo. Esse jogador aqui ele é um cara incrível, tá? Incrível mesmo. Eu fiz um levantamento depois de encontrá-lo no contrato se encerrando lá com o time hoje que ele joga na Major League Soccer, que é o Nashville. E ele tem agora, ele fez 31 anos agora em fevereiro. Então ele tem 31. Você fala, mas peraí, 31 tá no auge? Ele está. Porque ele é o tipo de jogador que ele tem agora, como que o pessoal gosta de dizer, ele está agora num auge da maturidade tática. Então ele tem o poder de decisão, então ele faz muitos gols, e gols também que ele faz, que são gols relâmpago. Então ele pega a partida quando ela tá apertada, ele consegue empatar e virar o jogo fazendo gols relâmpago, quando a torcida já não espera mais nada. Sabe aquele apagar das luzes? Vem Rani Mukhtar e consegue decidir os jogos. E aí você fala, tá, ele decide o jogo com facilidade? Sim. E agora a maturidade tática dele é porque ele sabe muito bem como encontrar atalhos dentro do próprio campo. Ele tem uma percepção de jogo, uma coisa assim impressionante, e um histórico que leva ele a ter uma experiência inacreditável. Esse jogador, Rani Mukhtar, ele foi um jogador que ele frequentou as categorias de base da seleção alemã. Ele é nascido na Alemanha, e ele frequentou categoria de base da seleção alemã sempre, inclusive em finais, ele deu assistência. Ele é um jogador que desde que nasceu pro futebol, ele é conhecido como um cara com poder de decisão, com poder de virar o jogo a qualquer momento, um poder de decidir a partida a qualquer momento. E agora, nesse auge de maturidade tática que ele tem, ele consegue chegar nos Estados Unidos, lá na Major League Soccer, depois de fazer um percurso enorme no futebol europeu, e ele bateu assim o hat-trick mais rápido da história, fazendo 3 gols em 6 minutos lá da história dos Estados Unidos, lá na Major League Soccer. Então os caras de lá estão assim incrédulos, estão maravilhados com ele como sempre estiveram. Agora você me fala assim, mas Juba, se eles estão maravilhados, por que ele sairia de lá? Ele tem o contrato findando, acabando, o término do contrato é agora no final deste ano aqui. Então, desde julho, ele está apto e livre para assinar pré-contrato com qualquer clube que ele quiser. E o São Paulo Futebol Clube entra bem nessa equação, não apenas com a necessidade de ter esse tipo de jogador, mas com o formato de negociação que o São Paulo tem feito ultimamente. Olha só, o Rani Mukhtar, antes de entrar nessa questão do contrato, eu acho muito interessante lembrar aqui que ele é um meia atacante, só que ele bateu um recorde histórico de artilharia nos Estados Unidos. Tá pegando a visão? O cara é um meio atacante com um recorde histórico de artilharia nos Estados Unidos. Já vou te passar qual é o recorde, mas só para lembrar, o Luciano, ele é um cara que ele tem aquela característica principal de fazer gols pelo São Paulo. E ele, depois que o Rogério Ceni assumiu e colocou na cabeça dele que ele era aquele meia, né? Ele virou um meia no São Paulo, que a característica principal é fazer gols, ele acabou sendo meia, e quando é meia, para de fazer gols. Rani Mukhtar é exatamente o contraponto disso. Ele é exatamente o meio atacante fazedor de gols. Na Major League Soccer, agora, ele acaba de bater uns recordes aqui, quer ver? Ele fez assim, ele está agora com 23 gols. Ele fez, na Major League Soccer, ele fez em maio de 2026, ele atingiu a marca histórica de 100 gols marcados pelo Nashville. O Nashville ter um cara que faz 100 gols não é brincadeira. Ah, mas a Major League Soccer, vamos lembrar que o Davi Villa foi pra lá,
David Beckham, Ibrahimovic, né? E aí nós temos também um cara igual o Luiz Araújo, por exemplo, que foi pra lá, Gonzalo Tapia. Então nós temos de Messi e Iniesta acho que é pro Japão. Tem de Messi, Davi Villa, Beckham, caras assim que foram geniais, Ibrahimovic, até Gonzalo Tapia. Então assim, o Tapia é um dos piores jogadores de todos os tempos. Por que o Tapia vai pro mesmo lugar que vai o Messi? Porque eles estão investindo em futebol agora. Agora os Estados Unidos não quer mais ser um país que passa desapercebido enquanto futebol. Eles querem realmente fazer futebol, fazer acontecer. É por isso que nós vemos caras assim de uma maneira intermediária. O Luiz Araújo. Ele foi jogar muito novo também na Major League Soccer. Brenner foi jogar muito novo na Major League Soccer. O Luiz Araújo veio para o Flamengo depois disso ser campeão. O Messi, depois de ir para a Major League Soccer, ele já ganhou uma Copa do Mundo, que acho que ele não era da Major League Soccer ainda, na Copa passada, e nessa última deste ano ele não ganhou, é verdade, mas ele foi o melhor jogador de maneira tranquila e disparada da Copa do Mundo, porque é um fenômeno, e joga lá, no mesmo lugar que joga o menino aqui, o Rani Mukhtar. Então, de Luiz Araújo e Brenner, que voltaram para o Brasil, o Brenner acabou de ser um dos caras que ele ajudou ali a eliminar o Fluminense de uma Copa do Brasil, onde ele faz golaço. É golaço mesmo, não é gol normal, é golaço. O Brenner está jogando boa bola, um futebol interessante, e ele nunca foi craque. Já o Luiz Araújo tem uma pegada um pouco mais de craque, também está aqui. Então, a Major League é parâmetro? Sim, com certeza. O cara vir de lá, outro que veio, jogou lá Almada, Lúcio Acosta, a Almada veio aqui no Brasil pelo Botafogo, fez chover aqui no Brasil com o Botafogo. Lúcio Acosta no Fluminense é o melhor jogador do Fluminense, mas de maneira tranquila, sobrando, assim, joga muita bola, é muito técnico. Então pensar em Rani Mukhtar vindo dos Estados Unidos, poxa, é o tipo de cara igual o Almada. Pra chegar, né? E pasmem vocês que aquilo que a gente temia deve acontecer. O São Paulo não deve ter o Morumbi para o clássico contra o Corinthians. E aí deve mandar esse jogo na Vila Belmiro. Cara, é muita coisa assim que a gente não sabe nem onde começar a dizer, né? Porque eu vou te falar, eu gosto muito da cidade de Santos, tenho família lá, passei boa parte da minha infância indo e voltando para lá e tudo. Mas, assim, não dá para você ter um clássico desse tamanho na Vila Belmiro. Não dá para São Paulo, como mandante, ter um público de 10 mil pessoas, sei lá, num momento importante do ano, né? E tudo isso porque o Morumbi vai receber shows do BTS, do grupo coreano, né? Nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Então, com isso, São Paulo vai ser obrigado a jogar em outro estádio. Já conversa com a diretoria do Santos para deixar o trâmite todo alinhado ali. E aí, cara, assim, eu sei que no passado, Kaique, São Paulo e Corinthians já jogaram no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, no Pacaembu, muitas vezes, né? Até tragédia que teve em Copinha, no Estádio do Nacional, já teve. Mas eu acho muito complicado um jogo desse na Vila Belmiro, Kaique. Além do deslocamento e tudo, tal, mas não é um jogo para... Não é um estádio para comportar esse nível de jogo no momento que o São Paulo está precisando pontuar, Kaique. É uma porrada atrás da outra que o torcedor são paulino vai levando, né? Cara, esse contrato com a Live Nation ele é tão prejudicial ao São Paulo que a própria diretoria atual assume isso. Não é um problema da diretoria atual, mas a gente lembra que o presidente atual é o vice-presidente da gestão anterior. Então não dá para isentar 100%. Ele justifica que o Casares era muito centralizador, e era mesmo. Para quem acompanha os bastidores do São Paulo e sabe como era na antiga gestão, realmente era um cara centralizador, mas o vice-presidente tinha obrigação de estar a par de tudo. Se você é vice-presidente de uma grande empresa ou de um grande clube, no caso, é sua obrigação estar a par de toda a situação. Você foi colocado ali por muita gente que confiou também indiretamente no seu trabalho. Enfim, essa é a minha opinião com relação ao presidente, a gestão atual. Agora, esse contrato ele é muito prejudicial, cara. E vou te falar uma coisa. Não tem nenhum cabimento você ter a possibilidade... Na verdade, não existe a possibilidade, né? Mas não tem nenhum cabimento você
ter a posse de um estádio do tamanho do Morumbi e você mandar um clássico contra o seu maior rival num estádio do tamanho da Vila Belmiro. Gente, faz um acordo. Vai para Ribeirão Preto, vai para o estádio do Botafogo de Ribeirão. Pelo menos você privilegia o torcedor são paulino da região. Num estádio grande, de alta capacidade. Lembra quando era na reforma do Allianz? Era o Palmeiras que mandava os clássicos em Ribeirão Preto e Presidente Prudente, né? Quando o Allianz estava sendo construído. E também quando o Morumbi esteve em reforma nos anos 90 também, vários clássicos foram no interior, né? Cara, vai para um estádio grande. Vai para um estádio grande, vai para Ribeirão Preto, vai para Presidente Prudente, vai pro raio que o parta, vai para casa do... Mas não vai para Vila Belmiro, velho. Não, Itaquera, a Vila não. Belmiro... A casa do capeta, não. Ah, não. Cara, a Vila Belmiro lotada, todos os ingressos vendidos, você se limita a 15 mil torcedores. Não dá. E o que eu tenho de informação de bastidor é que teria sido um pedido do Dorival, porque ele conhece a Vila e sabe que a Vila se transforma num alçapão em grandes jogos, em estádio lotado, enfim. Mas não dá. Pro torcedor do Santos, ok. O torcedor do Santos tá enraizado ali a história dele. Não dá para desvincular uma coisa com a outra. Jogar na Vila Belmiro pro torcedor do Santos é uma coisa. Pro torcedor de São Paulo não é a mesma coisa. Não é o mesmo clima. Tem só um detalhe aqui que o chat está passando e o Mário também colocou aqui, o Kaique aqui, também a escolha se deve à questão do sistema de impedimento semiautomático, né? Que em alguns estádios não comportam, mas, cara, limita mais ainda, né? Não, ele limita total. Agora, a questão principal é você não ter o seu estádio. O ponto principal é, tá bom, você não tem opção, a única opção passa a ser a Vila Belmiro, beleza. Mas o problema maior, o ponto principal tá na raiz, de você não poder ter o seu estádio para a banda sul-coreana tocar, para o pessoal lá pulando, cantando música sul-coreana. Sabe? Nada contra quem gosta de BTS, quem gosta de música sul-coreana, mas não dá para você... Porra, não dá para você conhece abrir alguma o seu música estádio. do BTS ou já dançou alguma música do BTS, Kaique? Eu não faço a menor ideia de quem seja BTS, eu não conheço o nome do vocalista, nem sei se é um vocalista, ou se são 4 vocalistas, se são 10 integrantes, eu não faço a mínima ideia, eu nunca ouvi BTS na minha vida, eu não sei nem o rosto dos cidadãos que comandam a banda. Não faço ideia. Você não ter esse tipo de cultura. Né, Nada contra quem gosta, mas eu sou do pagode, eu sou do samba. Agora, se fosse ceder o Morumbi para um show do Sorriso Maroto com Periclão, participação do Ferrugem, Tiaguinho e tudo mais, aí até eu tava lá. Até eu pedia folga de um majestoso para poder acompanhar o jogo. Que vendido, cara. Agora não dá, né? Não dá para você abrir mão do seu estádio. Tem uma outra questão, né? Que o São Paulo ia tentar correr atrás, mas é quase impossível. O São Paulo só conseguiu mandar jogos numa distância curta de datas ali, quando foi um show único. Quando é mais de um show, e são 2, né? Do BTS. Quando são 2 shows, não dá tempo de recuperar. O gramado fica por muito tempo sufocado ali, abafado. A grama morre, né? Então... É complicado, então não existe mesmo a possibilidade, né, de mandar o jogo no Morumbi. Sei lá, cara, eu não sei qual seria a outra alternativa. Coloca logo grama natural no Pacaembu, porque ninguém aguenta mais. Alguém convence logo a colocar em grama natural no Pacaembu, porque, cara, não tem mais a menor possibilidade do São Paulo continuar indo para Bragança Paulista, para o Cícero de Souza Marques, que é um estádio que parece uma escola pública. Para quem tá lá nos bastidores, cara, você faz a zona mista numa quadra, você parece que tá dentro de uma escola pública. Parece que eu tô aqui no Irene de Lima Paz.